Salve, salve nação! Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, temos aqui um corte do programa F360 com as últimas informações do nosso Mengão. Será que temos novidades? Vamos ver aqui agora esse corte. Quero dar os créditos para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar. Se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá para as informações. Simbora. Sensacional, professor. O musical Professor Celso Zelt. Desculpe, vamos falar de Flamengo agora. Porque a notícia não é agradável para o torcedor do Flamengo. O Gerson confirmado, vai embora. Já sabia. Rumo ao Zenit. O Zenit depositou lá a quantia. Quem mandou baixar a multa também? É muita grana, hein? 25 milhõezinhos de euros. Saiu barato. Pra Dedéu, hein? Tá bom? Quanto dá isso em real? 160 milhões de reais. É grana, Tá hein? bom, né? Isso, É uma porque fortalecida no cofre rubro-negro, Tá bom. mas pro time não é bom, né? a no multa campo, foi né? baixada, né? O valor baixou na última renovação do Tá bom, mas que tá ruim. possibilitou. E o Flamengo queria que pagasse à vista, o Zenit pagou, então não há o que fazer. E assim, a perda de um jogador como o Gerson, saiu do elenco, nunca será um bom negócio. Não é. Você pode avaliar pelo ponto de vista financeiro do Gerson, mas é isso, você perde o capitão do time, perde a liderança, perde um jogador que faz 2, 3 funções, que é coringa, que é símbolo de uma era vitoriosa do Flamengo, que tem conexão com o torcedor. Ou de duas. Então é uma De duas eras vitoriosas. É uma perda irreparável do Flamengo, isso daí não tenho dúvida. Agora, do ponto de vista do que o Gerson significou para o Flamengo e tudo que ele entregou, esportivamente, muito bem pago, todos os títulos que ele ganhou, tanto na primeira quanto na segunda passagem, tudo que ele agregou tecnicamente para a equipe. E financeiramente, o Flamengo comprou o Gerson 2 vezes e o vende agora pela segunda vez. Nas duas, o Flamengo teve lucro e um lucro muito importante nas negociações. Então, financeiramente, o Flamengo também ganhou com o Gerson. E esse cara resolve sair por uma proposta de trabalho que ele julgou melhor, e aí eu nem avalio se essa é a melhor decisão para a carreira dele, mas ele entendeu que era o melhor. Dá para crucificar ou criticar esse cara que deu retorno esportivo e financeiro e até acima das expectativas? Eu não vejo uma maneira de vilanizar o Gerson por isso. Para mim, o torcedor do Flamengo, antes do Mundial, tentou forçar a barra com isso. Alguns torcedores, acho que parte da torcida entendeu essa decisão do Gerson, embora frustrada. Mas o Gerson sai do Flamengo pela porta da frente, gerando compensação ao clube, como um dos maiores ídolos da história. E até o último minuto, o Gerson representou e vestiu a camisa, dando sangue, dando suor, sem negociar em nada isso. Golaço em cima do Neuer. O Gerson no Mundial Jogou bem, né? foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo. E esse Mundial serviu para redimir o Gerson também. Seria injusto para ele sair como a gente viu aquela imagem, ele sendo vaiado na entrada de campo. Isso não é a fotografia do que foi o Gerson no Flamengo. Então essa saída por uma decisão do jogador não deveria manchar tudo que ele construiu e tudo que ele entregou para o Flamengo. E, mais uma vez, uma saída do Gerson que dá um lucro expressivo para o clube e que, se fosse o jogador saindo em fim de contrato, o clube não vai ser compensado. Isso sim é sair pela porta dos fundos. Dessa maneira como o Gerson saiu, você pode criticar a condução do pai dele, algumas falas ali que desnecessárias, tornando público desentendimentos com a diretoria, mas a postura do jogador foi de sempre respeitar o clube e a instituição, e por isso eu vejo que o Gerson sai como um ídolo histórico que vai ter portas abertas para voltar no futuro. Acho que o que A pegou... quantia, repete só a quantia. 160 milhões de reais, 25 milhões de euros. Então, para um jogador que já está quase batendo 30 anos, sair gerando essa compensação, não dá para dizer que o clube ficou no prejuízo. Repito. 160 milhões, se você de reais. Com a metade disso, dá para você ir atrás de um bom reforço, hein? Mas qual reforço?
mesmo que seja por Não, substituir o Gerson. 160 milhões de reais. tem que Vai pensar. substituir e fazer 2, 3 funções, como o Gerson faz, ser líder como o São Gerson. dois Não, o jogadores. conhecimento que ele São tem dois do jogadores. clube, né? Divide em 2 contratações. Entrosamento. É isso, é pensar, mudar o jeito de jogar, não tem um jeito só de jogar, nem todo time tem Gerson, só o Flamengo tinha Gerson, tem que pensar com uma outra cabeça. Agora eu concordo com o Breler, ele sai literalmente sem dever nada a ninguém. Sem dever em termos técnicos, sem dever em termos financeiros. O que pegou é essa fofocaiada envolvendo o pai, envolvendo o mal-estar, que já vem de antes, né? Ele sai, na verdade, principalmente o pai acha que ele não foi valorizado anteriormente, então na primeira oportunidade que apareceu, e que é uma oportunidade discutível em termos profissionais, ele tem todo o direito de fazer essa opção, mas que é discutível, é. É torcer Discutível para entre- manter o alto nível que o garanta na seleção, né? Porque para a seleção brasileira, o Gerson, ele tem se mostrado uma alternativa bem interessante, né? Sim. Nesse setor ali de meio de campo. Então, é torcer para que, de fato, ele não Pra que não caia suma. ali o nível. Exato. Ele não suma. Saia do radar. Acho que esse é o grande... Ele deve ter calculado isso, né? Deve ter calculado esse risco, avaliado, botado na balança. Mas para o futebol brasileiro em si, é ruim. Mas é isso. Esse risco é ruim. É uma decisão, prof, que no fim das contas pode prejudicar só o Gerson. O Flamengo, não. O Flamengo não foi lesado em nada. De novo, falar, nossa, o Flamengo fez um bom negócio com essa venda, entre aspas, do Gerson, porque não foi uma venda, né? O Zenit pagou a multa. Não é um bom negócio, mas a partir do momento em que o jogador toma essa decisão, o clube tinha a multa ali garantindo, o clube concordou com essa multa, então é do jogo. Isso acontece, um jogador aceitar uma proposta de trabalho é normal. E, de novo, que bom que o Gerson jogou muita bola no Mundial e que a torcida vai sair com essa última impressão dele. Porque seria muito injusto o Gerson sair achincalhado, sair como vilão, porque não... O torcedor rubro-negro tem de preservar tudo que o Gerson significa para o clube e ainda mais por ter sido um profissional, repito, sempre honrou a camisa até o último minuto, nunca desrespeitou a instituição. Para mim foi muito exagerada essa reação de vilanizá-lo como foi antes do Mundial. Última impressão, golaço contra o Bayern, que é mais o quê? E um bom jogo dele. Aí um bom apesar jogo, da a derrota. dinâmica dele não foi alterada, mesmo nesses momentos de pressão de parte da torcida, isso não refletiu, não respingou no futebol dele, né? Eu só acho uma pena porque ele deixa realmente, você falou, pode prejudicar só o Gerson, talvez prejudique o futebol brasileiro, a seleção brasileira. A gente está privado de um jogador fantástico, um jogador único no futebol brasileiro. Por isso que em termos de reposição, não há. Por mais dinheiro que você tenha, você não encontra um outro Gerson. Mas vai ter que ir atrás de reforços do Vai Flamengo, ter que ir né? atrás com uma outra cabeça. Eu acho que é o que a Mari falou. 2 reforços que complementem o que era o Gerson, mudar o jeito de jogar. Não é o único jeito de se jogar. Então é por aí. Não pode entrar numas de querer um novo Gerson, que isso pode até prejudicar quem vem. Vamos lá, galera. Vou falar aqui de torcedor para torcedor. Eu estou bem chateado com a saída do Gerson. Por isso já soltei os cachorros aqui em vídeos anteriores, né, falando sobre ele. Mas, cara, o Gerson deu retorno financeiro e retorno esportivo, né? Ele honrou o manto sagrado. Temos que pôr a mão na consciência e pensar, se o cara quer sair por causa de dinheiro, se isso faz diferença na vida dele, isso é problema dele, né? Então, assim, cada um tem sua vida e cada um tem que cuidar da sua vida. Então, eu estou chateado, o problema é meu. Se ele gosta de dinheiro, o problema é dele. E se ele não tá nem aí, se ele vai ser convocado para a seleção brasileira ou não, o problema é dele. Então, vida que segue, galera. Vamos erguer a cabeça. E é isso, cara. O Zico parou um dia. E é isso, o Zico saiu um dia. O Gerson pode sair também. Só que eu acho que essa é a última vez que ele joga pelo Flamengo. Eu não acho que ele será recontratado daqui 3, 4 anos, se ele pedir para voltar. Eu acho que não, cara. Já deu, né? Já deu. Obrigado, Gerson. Boa sorte na sua vida, na sua caminhada, na sua profissão. Seja feliz, cara. É isso que eu tenho para dizer.
Não estou mais aqui soltando os cachorros, desejando mal para ninguém, porque isso é muito feio, né? Desejar o mal para os outros. Vamos falar de futuro, galera? O que interessa agora é o Flamengo. Vamos ver aqui então essa matéria do GE que traz aqui, ó, entenda como o Flamengo vai usar o dinheiro da Copa de Clubes e da venda de Gerson para reforços. Bem, a segunda janela de 2025 será diferente para o Flamengo em termos financeiros. Se precisou poupar no início do ano para equilibrar o caixa, o clube recebeu uma bolada com a participação na Copa do Mundo de Clubes e a venda de Gerson para o Zenit e poderá investir mais em contratações para o segundo semestre. Na primeira janela do ano, o Flamengo investiu apenas em uma contratação, pagou 5 milhões de euros, 31 milhões de reais ao Karabag do Azerbaijão pelo centroavante Juninho. Houve também a chegada de Danilo, mas o zagueiro assinou sem custos depois de ter rescindido com a Juventus da Itália. O outro reforço da era José Boto é o volante Jorginho, que foi contratado na janela anterior à Copa do Mundo de Clubes. Ele também chegou livre após o fim do seu contrato com o Arsenal da Inglaterra. A realidade agora é outra. O Flamengo recebeu 150 milhões em premiações pela participação na Copa do Mundo de Clubes, mais 160 milhões pela transferência de Gerson para o Zenit. No fim de maio, o Flamengo ainda selou a venda de Alcaraz para o Everton. O clube da Inglaterra acionou a cláusula de opção de compra que previa pagamento de 15 milhões de euros, 96 milhões de reais, com possibilidade de mais 3 milhões de euros, 19 milhões de reais em bônus. Mas o maior poderio financeiro não significa necessariamente que o Flamengo irá gastar por gastar. O departamento de futebol tem um orçamento para seguir, em que ficou estipulado o valor de 25 milhões de euros, 161 milhões de reais, para contratações na temporada. Deste montante, precisam ser descontados os valores da compra de Juninho, das luvas de Danilo e Jorginho. No primeiro trimestre, a previsão da gestão de BAP para 2025 era vender mais jogadores do que comprar, visando normalizar o fluxo de caixa e alcançar a meta orçamentária, cuja estimativa com a arrecadação de receita de 1,5 bilhão de reais. Olha aí o Carrascal, galera, ele vem, hein? De qualquer forma, a nova realidade muda a forma como o Flamengo olha para o mercado, tendo condições de buscar jogadores mais caros do que foram observados na primeira janela. Exemplo disso é a negociação para contratar Carrascal. A proposta rubro-negra, pelo meio do Dínamo de Moscou da Rússia, é de 12 milhões de euros, 77 milhões de reais. Além de um meia para revezar com a Arrascaeta, o Flamengo busca também um reforço para a ponta e quer um atacante driblador que consiga abrir defesas. Tá aí, galera, essas são as informações aqui dessa matéria do GE, né? Flamengo, então, no mercado aí para reposições. Muito obrigado a todos vocês, deixa aquele like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!